Muito bem, Lucas capítulo 10, você já achou? Diz o texto, a partir do verso 1, depois disso, o Senhor escolheu outros 70, dependendo da versão vai estar 72, e os enviou de 2 em 2 para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E disse-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçamos ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que os envio como cordeiro para o meio de lobos. Não levem nem bolsa, nem sacola, nem sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. E se não houver paz, voltará para vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem andando de casa em casa, mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver, e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproximou de vocês. Agora o verso 17 conclui: então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Glória a Deus. Pai, aqui estamos diante da tua palavra. E como sempre, Senhor, eu preciso pedir-lhe: abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Não deixa que nada venha atrapalhar, Senhor, não deixa que nada venha tirar a nossa atenção e nos desviar da Tua palavra, e que ela possa produzir em nós aquilo que Te apraz. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, eu tenho falado então nesses tempos aí sobre as estratégias, né? Foi lido hoje, obrigado irmão, foi lido hoje mais uma vez aqui todo o texto de 1 Coríntios, que tem nos inspirado nessa jornada, e eu tenho destacado essa parte que se diz, onde Deus se dignou, Deus no seu amor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele deseja que nós cooperemos na obra que Ele planejou desde antes da fundação do mundo. Isso é um presente maravilhoso para todos nós, meus irmãos, porque vamos chegar lá no céu e todos nós seremos galardoados, cada um vai receber de acordo com aquilo que fez nesse tempo. Aquele que trabalhou muito vai receber um galardão maior, aquele que trabalhou menos receberá um galardão menor. Isso eu já até preguei aqui numa vez em que falei sobre as 4 faces do tribunal de Cristo, posso até um outro dia pregar novamente sobre isso, mas nós, crentes, seremos julgados para recebermos o nosso galardão. E Deus deseja que nós trabalhamos, e Deus nos dá ferramentas e nos aparelha. E Deus deseja que nós possamos ter uma certa autonomia. Ele nos diz a tarefa e deixa que nós criemos. Isso vem desde o começo. Quando Deus criou todos os animais, Deus não chegou para Adão e falou: esse aqui é o leão, esse aqui é o macaco, esse é o jacaré. Essa daqui é o pássaro qualquer lá, né? Uma ave qualquer, a pomba. Não, ele falou para Adão: Adão, dá um nome. E Adão foi e saiu dando nome aos animais. E o nome que Adão deu, esse foi o nome de cada um dos animais. Deus poderia ter chegado e já falado tudo com ele, mas não foi assim que ele fez. Inclusive Deus não deu nome nem para a mulher. Quem chamou a mulher de mulher foi Adão. E não foi Deus, porque Deus deseja que nós participemos da obra que Ele tem para fazer. Vimos isso com Moisés, vimos isso com Josué, vimos isso com Neemias, com Davi, com aqueles 2 artesãos lá, aqueles homens lá na construção do tabernáculo. Poderíamos passar por toda a Bíblia, olhar cada um dos profetas, cada um dos homens de Deus, que Deus os chamou para realizar a obra, mas a gente ia ficar o ano inteiro falando sobre isso. Eu quero caminhar para o final dessa série, falando então a respeito de Jesus. As principais estratégias de Jesus e instruções, elas estão registradas aqui nesse texto que nós lemos, mas antes
Em Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9, há também um comissionamento do Senhor Jesus, só que ali aos 12. Então, ao que tudo indica, provavelmente no segundo ano do ministério, Jesus diz aos 12 somente. E já caminhando para o terceiro ano do ministério, Jesus já estava indo para Jerusalém, e de lá ele não voltaria mais, porque Jesus saía da Galiléia até Jerusalém, fazia o trabalho de evangelização, vamos dizer assim, voltava. Ele foi lá, fez o trabalho que ele tinha que fazer e voltou. Dessa vez ele foi e não voltou mais, porque ele vai ser crucificado, vai ser sepultado, ressuscitar, e aí comissiona a igreja e ele vai dizer agora para todos eles: vão, agora é com vocês. A gente tem isso lá registrado em Mateus 28. Mas então, em Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9, Jesus chama os 12, e em Lucas 10, Jesus chama os 70 ou 72, tá? Dependendo da tradução, mas isso não faz diferença nenhuma. E quais são os aspectos que a gente vê desse chamado? Primeiro, então, é o que eu já acabei de falar para vocês. No Mateus, Marcos e Lucas 9, chamando os 12, Jesus chamou a esses, e lá no Lucas 10, os 70. E qual era o destino dessa evangelização, ou dessa missão que Jesus dá para eles? Nesse primeiro chamado, que é aos 12, era para eles irem exclusivamente aos judeus. Ele vai dizer: as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não era para os 12 evangelizarem pessoas de outras nacionalidades, nem os samaritanos, eram exclusivamente aos judeus. Mas aos 70, ele diz a toda cidade, lugar aonde ele próprio devia ir. Ou seja, agora seria para todos, mesmo nas cidades ali onde a sua maioria era de gentios. E qual foi a autoridade que Jesus concedeu? Curar os enfermos, na primeira aos 12 ali, expulsar demônios, ressuscitar mortos e purificar leprosos. Jesus dá essa missão para eles e diz para eles fazerem esses sinais maravilhosos. E ele é muito específico quando ele diz isso em Mateus 10, em Lucas 9 e em Marcos 6. Curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos. Já lá em Lucas 10, ele fala para curar os enfermos. A ordem foi essa. Mas quando eles retornam, que a gente pulou lá no versículo 17, eles falaram: até os demônios se nos submetem em teu nome. Mas Jesus ali falou: olha, cura os enfermos. A ênfase ali, a gente vai ver que ou seja, a mensagem central era que aos 12 eles deveriam dizer: o reino dos céus está próximo. E aos 70, o reino dos céus se aproximou de vocês. O que há em comum ali nas duas é que Jesus fala para os dois não levar ouro, prata, túnica, extras, ir de 2 em 2 e permanecer na casa que os receberem. Já aos 70, ele vai dizer também não levar bolsa, sacola, sandália. Falou para que eles pudessem saudar com a paz, comer do que fossem oferecidos e também ir de 2 em 2. Nesse aspecto aqui, a missão está muito parecida entre os dois. Para os 12, Jesus deu poder espiritual e sinais visíveis, sinais poderosos. Para os 70, a ênfase na narrativa que temos lá no texto bíblico, então, para os 12, a ênfase foi poder espiritual e sinais maravilhosos. Já aos 70, a ênfase foi a preparação das cidades e o anúncio do reino com sinais de cumprimento da mensagem. E quais os resultados esperados? E, evidentemente, relatados, porque era isso que Jesus esperava deles. Os discípulos pregaram e curaram, Marcos 6, de 12 a 13, é que vai registrar que isso de fato aconteceu. Eles fizeram sinais, os prodígios, expulsaram demônios, eles curaram os enfermos. E aos 70, eles voltam alegres
E o resultado e o relato, até os demônios se nos submetem em teu nome, foi o que eles disseram. A gente consegue perceber que Jesus Cristo tinha um planejamento ali detalhado. Ele deu instruções, ele falou para eles o objetivo. Jesus comunicou a eles o que ele esperava como resultado, tinha um propósito específico, e eles vão e fazem o trabalho que eles tinham que fazer. E quando eles retornam, eles prestam contas a Jesus. Eles dão relatórios daquilo que Jesus Cristo pediu para que eles fizessem. Então, nós percebemos que existe essa intencionalidade, essa instrução. Não foi assim de qualquer jeito. Jesus não pegou e falou, pôs a mão lá na cabeça de um, do outro lá, e falou, está cheio do Espírito, está cheio do Espírito, agora vai. Vai para onde? O que a gente faz? Qual cidade eu entro? Qual cidade eu fico? Se a cidade ouvir? Se ela não ouvir? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Qual vai ser o ministério? Quais serão as ações? Não foi um negócio assim de qualquer jeito. Ele não simplesmente abriu a porteira e vai. Às vezes eu faço isso com as galinhas. De manhã a gente à noite prende e de manhã eu abro a porteira e sai. A portinha sai, vai ciscar, vai. Né? Até falo para elas, hoje não tem milho não, hoje vocês vão ciscar. Porque senão, se elas não ficarem ciscando, a cobra vem, né? A armadeira, tinha muita armadeira lá, agora não tem mais nada disso. Então elas precisam ciscar, mas eu só abro a porteira e vai. Eu não falo, aquele cantinho ali, hoje é lá na frente, viu? Não, mas Jesus não faz isso. Jesus aqui dá instruções específicas e Jesus espera um resultado deles. E Jesus também, a gente sabe disso, não está escrito em detalhes, mas esse relato, ele mostra para nós que ele teve um começo, um meio, um fim. Um o que, um quem, um quando e um onde. Quem, quando, onde, como, e no final, os resultados, porque Jesus cobrou. E aí? O que vocês fizeram? Conta para mim, o que aconteceu? Eles então dão os resultados do que aconteceu. E você acha que Jesus age de maneira diferente conosco hoje? Com certeza não, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que nós vimos Jesus fazendo com eles? Primeiro, delegou a autoridade e o poder a eles. Depois Jesus formou equipe, vai de 2 em 2. Jesus os instruiu para fazer isso. Há muitos detalhes que a gente poderia explorar aqui, né? O porquê de 2 em 2 e tal, mas nós não vamos descer a esses detalhes. O que eu quero chamar a atenção é que existe um planejamento, existe uma instrução do Senhor Jesus, ou seja, ele formou as equipes. Jesus traçou ali um foco geográfico específico. Veja que primeiro ele fala para os 12, só nas cidades judaicas. Depois ele fala em todas as outras cidades. Também existe uma intencionalidade, existe um porquê desse negócio. Principalmente depois a gente pode olhar também Atos, né? Sereis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Não seria simplesmente Jesus ter falado, sereis minhas testemunhas no mundo inteiro. Por que ele foi específico? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jesus não gasta palavras à toa, então tinha toda uma intencionalidade. A gente percebe todo esse planejamento, todas essas intenções de Jesus ao dar essas instruções para os discípulos. E aqui a gente também está vendo isso. Simplicidade e dependência de Deus. Meus irmãos, veja que quando eles voltam, eles falam, até os demônios se nos submetem. E Jesus vai dizer para eles, você conhece a passagem, vocês não devem se alegrar porque vocês expulsaram demônios. A gente vai saber, por uma outra passagem, que qualquer um pode fazer isso, né? Inclusive Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, nesse sentido, qualquer um pode fazer isso. Mas aí Jesus vai dizer para eles, antes vocês se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro, a gente pode dizer no livro da vida
do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, e o nome está lá desde antes da fundação do mundo. A gente consegue saber disso pelo complemento das Escrituras. Então, isso comunica para nós que é possível, meus irmãos, que Deus, e eu espero, e eu estou orando, e eu estou com essa expectativa, de que Deus vai fazer de nós, ou Deus vai fazer através de nós, da Igreja Batista Bethesda, grandes coisas. Mas a gente tem que ter a humildade de saber que nós não somos nada, é o Senhor Jesus quem faz tudo, tudo é por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é um alerta para nós, e Jesus está dizendo, olha, vocês poderão até fazer muita coisa, vai poder até ressuscitar morto. E hoje, meus irmãos, hoje eu estava ouvindo o pastor Jeremias, mas foi muito empolgante. E aí, eu, graças a Deus, por um lado, eu digo, já participei de poucos velórios, como pastor, indo lá para levar uma palavra, consolar e alguma coisa assim. E o pastor estava contando, e ele disse o seguinte, que a primeira vez que ele foi num velório, como pastor recém-formado, ele se lembrou do professor do seminário que ensinou como que tem que ser. Né? Tem toda uma formalidade, e aí tinha que caminhar numa postura e ficar na cabeça do defunto, olhar solenemente para o corpo e chamar a família para se reunir e trazer a palavra, cantar um cântico. Só que ele falou, ele morria de medo de defunto. Então no primeiro que ele foi, o caixão ficou lá e ele ficou aqui. E aí ele não fez nada daquilo que tinha ensinado no seminário, ele chamou a família para a família ficar entre ele e o caixão. E aí fez outra coisa de maneira diferente, né? E aí um colega chegou para ele, ensinando para ele, falou assim, não, mas você tem que fazer o seguinte, apontar para o defunto e falar, em nome de Jesus, mais ou menos isso, em nome de Jesus, levanta. Se ele não levantar, aí sim, você chama a família, mas e se ele levantar? Porque ele crê, parece até engraçado, ele fala de uma maneira cômica, mas é sério. E se Deus der a ele essa honra, esse privilégio de orar e aquele morto ressuscitar? Porque o poder do Espírito, Joel diz isso, esse poder, essa unção é para vós e os vossos filhos. Então ele fala, eu oro, se Deus quiser ouvir, Deus ouve, se não quiser, a gente segue o barco, né? Mas essa fé, essa confiança, essa certeza de que no nome de Jesus, né, tem uma canção, acho que é da Raquel Novaes, do Ademar, a Raquel regravou, o nome de Jesus levanta os mortos. Até isso o nome de Jesus pode fazer ainda hoje, nós cremos nisso. No entanto, ainda que isso venha acontecer conosco aqui, é o nome de Jesus que tem poder, não somos nós. E isso tem que estar muito bem gravado nas nossas mentes. Jesus centra o anúncio nele, nós estamos levando o evangelho de Jesus, não é o nome da Igreja Bethesda, não é o meu nome, não é o meu ministério, eu sou o profeta de Deus, eu sou o curandeiro, é isso, é o nome de Jesus que tem que ser glorificado, é o nome de Jesus que tem que ser exaltado. Eu tenho tido a oportunidade, como eu falei para vocês, eu estou vendo muitas informações, mas interessante, uma coisa que me chamou a atenção, muitas informações acerca de igrejas grandes no sentido de estarem realizando uma obra tremenda, uma obra maravilhosa, evangelização em lugares, mesmo aqui dentro do Brasil, em lugares muito difíceis, e igrejas que estão crescendo em todos os sentidos, crescendo diante de Deus e crescendo diante dos homens, mas elas não estão na mídia, você não ouve falar. Elas não têm assim as grandes curtidas, não tem nada disso. Por quê? Porque nessas igrejas é o nome de Jesus que é glorificado. Elas não são igrejas dos likes, igrejas das modinhas, eu estou falando de igrejas locais. Mas lá é o nome de Jesus que está sendo glorificado, e é desse jeito que nós queremos, é desse jeito que eu estou na expectativa de que seja assim para nós, meus irmãos. Bom, Jesus fala sobre a questão da hospitalidade, da resiliência, não entro muito em detalhes agora sobre isso, mas a última aqui de Jesus é a oração contínua.
Então, nada pode ser feito. Como é que eu falo assim, né? No português aqui, a gente embanana algumas coisas, né? Nada se faz se não tiver oração. Nada que tenha valor para Deus, né? Nesse sentido. Para o Senhor, nós precisamos ter tudo ser feito debaixo de oração. E nós precisamos, meus irmãos, eu quero convidar você, nós precisamos melhorar ainda mais a vida de oração da nossa igreja. Eu sei, claro, não dá para domingo, 8 horas da manhã, todos estarem aqui, mas nós precisamos ver outros dias, outros horários. Pode ser online também. Eu faço orações praticamente todos os dias, junto com alguns pastores, ao meio-dia, de meio-dia a 1h da tarde, que é o horário que dá para esses pastores estarem se reunindo online. Então nós podemos também fazer isso. Em nome de Jesus, ou para a glória de Jesus, a gente vai ter um estúdio aqui, negócio top. Vamos concorrer com as poderosas aí. E aí nós vamos fazer essas disponibilidades online, já que a gente tem tudo hoje para fazer, por que nós não podemos fazer? E, no caso da oração, será uma delas. Mas, particularmente, por favor, dedique-se tempo de oração. Procura aí no YouTube, seja incentivado como eu fui com a vida de oração do John Wesley. Tem uns videozinhos feitos por inteligência artificial aí, mas são excelentes, que está dando relato da vida de oração de John Wesley. E você pode até procurar outros que você queira, mas sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Meus irmãos, quando nós olhamos para essas ações de Jesus, quando Jesus faz esses 2 grupos ali, eles enviam, primeiro ele visava preparar os discípulos ali com os 12, né? Com os 12 discípulos, ele visava preparar as cidades para treinar os discípulos, mas depois, quando ele enviou 70, é óbvio que no primeiro grupo de 12, estavam só os 12, mas no grupo dos 70, os 12 estavam incluídos. Então ele treinou esses 12 primeiro, eles tiveram uma experiência mais próxima, e aí depois esses 12, junto com os outros 70, eles foram e se espalharam, e foram mais abrangentes, eles foram mais longe. A missão, as responsabilidades foram dadas, foram maiores. E podemos dizer então que num primeiro momento nós temos os 12, depois os 70 e hoje toda a igreja em todas as épocas. Podemos ver então, meus irmãos, que um detalhe que eu olhei ali é que quando ele manda os 12, isso foi antes da cruz, né, os 12 e os 70. Mas depois da cruz, depois da ressurreição, lá em Mateus 28, o comissionamento é para toda a igreja. E eu quis perguntar, né, assim, eu olhando ali para a Bíblia, falei, mas será que houve uma continuidade dos objetivos de Jesus com os 12, com os 70, e para a igreja agora, porque depois da ressurreição, nós tivemos mudanças. Será que mudou também? A missão antes da cruz envolvia o anúncio do reino e sinais e poder. Mas na grande comissão, que é Mateus 28, e que essa está valendo para nós, porque a gente poderia até, e eu já ouvi de alguns dizendo, não, mas aquilo lá de Mateus 10, Lucas 9 e Marcos 6, aquilo foi só para os 12. Para nós não. Acabou. Estamos em outro tempo. Porém, na grande comissão, a essência de se proclamar a mensagem com demonstração de poder continua. O foco é fazer discípulos, mas a igreja, como registra Marcos e também Lucas, ele vai dizer, expulsai os demônios, curai os enfermos. Essa atividade é para nós. E nós estamos vendo aí fora, meus irmãos, as pessoas tomadas por Satanás.
Não quero dizer que está todo mundo endemoniado, possuído por um demônio, mas olha os estragos que o diabo tem feito. E nós precisamos expulsar esses demônios dos vícios, da promiscuidade, da libertinagem, da imoralidade sexual, da ganância, do amor ao dinheiro, ao mamon. Se antes o alcance foi restrito a Israel, depois ele foi ampliado para o mundo inteiro. Então não há uma descontinuidade, mas sim um alcance muito maior. Se antes o reino está próximo, depois da cruz, Cristo ressuscitou e há perdão para o pecado de pessoas de todos os povos, tribos, língua e nação. Antes, Jesus, ele delegou a autoridade. Ele deu aquela autoridade para os 12. De uma certa forma, a gente pode fazer essa leitura, ele pegou de volta. Ele só delegou e ele pega de volta. Aos 70, 72, parece alguma coisa desse sentido. Mas depois da cruz, o poder do Espírito é permanente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora Jesus não está mais apenas delegando o poder, mas ele derramou do seu Espírito sobre todos, jovens, velhos, crianças, adolescentes. E o destinatário? Antes apenas os discípulos imediatos, mas agora toda a igreja, incluindo a igreja dos dias de hoje. Eu quero concluir por aqui por hoje, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Há uma tarefa muito grande a ser feita, Senhor, aqui mesmo, só em Boiçucanga, muito maior do que nós podemos fazer. Mas com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder, com o enchimento do Espírito Santo, nós podemos completar a missão. Essa missão que nos é dada de pregar o Evangelho a Cristo, a toda criatura. Mas eu quero te pedir, Senhor, a começar pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui hoje. Abre o coração deles para que eles possam realmente confessar Jesus como o Senhor de suas vidas. Que ninguém saia daqui nesta noite, Senhor, se realmente não fizer esse compromisso contigo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, eu não sei dizer, eu não sei falar, eu não sei convencer as pessoas, ó Deus, mas é o Teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça do Senhor. Que ninguém saia daqui, Senhor, se não tiver esse compromisso com o Senhor. Deus, faz nascer esta fé em nome de Jesus, ó Deus, sopra sobre nós o Teu Espírito de vida, meu Deus, para que todos os meus irmãos aqui, que estão aqui nesta noite, possam ser transformados em evangelistas, em discipuladores poderosos, para, se possível, amanhã mesmo nós sairmos por estas ruas pregando o Evangelho para essas pessoas que vão estar muitas das vezes bêbadas, drogadas aí nas ruas, meu Deus, ou por aqueles vizinhos nossos que vão voltar para casa arrependido das tomadas de decisões erradas que fizeram nessas festividades. Senhor, nos leva a anunciar o Evangelho, a anunciar a luz, nos leva a ser sal nesse mundo, meu Deus, para salgar, para preservar, nos dá poder para expulsar os demônios, para curar os enfermos, como o Senhor deste àqueles 70, e mais tarde é dito isso a todos os outros que estavam reunidos naquele lugar, que receberam o poder do Espírito, que possamos também receber do Senhor, cada um aqui, o seu dom, a sua habilidade, para construirmos, ó Deus, para construirmos esse edifício cuja a vida é o Senhor Jesus.
Que a graça do Senhor e que o amor de Deus Todo-Poderoso seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Espero que você esteja aqui na quarta-feira para continuarmos crescendo no conhecimento do Senhor. Amém.